Olá, aqui de novo com vocês para continuar contando a minha história. E estamos aqui falando da depressão, como eu saí da depressão e me tornei uma terapeuta emocional. Descobri o meu caminho, descobri o que eu vim fazer nesse mundo, né? Uma das coisas que nosso estado de depressão nos faz nos perguntar foi para que eu nasci? Para que eu nasci? Por que eu estou vivendo? A vida parece não fazer sentido. E foi ao me encontrar nesse estado que eu descobri o sentido da minha vida, que eu descobri o porquê que eu nasci, o porquê que eu vim ao mundo e descobri o real sentido da vida. Então, a gente passamos por muita pressão, mas sabe o que acontece com a gente? A pressão que nós mais sofremos é a pressão da nossa mente. É quando nós mesmos nos pressionamos muito sobre determinada coisa. Eu passei por uma experiência depois de eu ter passado pelo tratamento, depois de eu ter me formado como terapeuta. Eu passei por uma experiência que poderia ter me levado de novo a uma depressão. E eu descobri algo que me chamou muito a atenção. Muitas vezes a gente, quando perde alguém, a gente tem a sensação que se a gente não sofrer a morte daquela pessoa, a gente nunca amou. Eu perdi o meu avô aproximadamente um ano. Tem um ano. 1 ano e 2 meses. Eu perdi o meu avô. E meu avô para mim era como um pai. Porque o meu pai se ausentou e ele esteve presente. Muitas das vezes foi ele que levou comida para dentro da nossa casa. E eu lembro que até mesmo depois de eu casada, toda vez que meu gás acabava, que você sabe que eles acabam sempre no horário que você não está com dinheiro, era o meu avô que me socorria. E um pouco antes do meu avô morrer, eu fui ver ele no hospital. E eu chorei muito, eu não aguentei, eu chorei. Eu chorei, mas eu comecei lembrando das coisas boas. Eu comecei agradecendo por tudo de bom que ele fez na minha vida. E ali eu dei adeus ao meu avô, porque eu sabia que ele não ia mais durar muito tempo. Ele estava muito mal hospitalizado. Então não tinha mais esperança que meu avô fosse sobreviver, até porque ele já estava com 93 anos. Então eu já não tinha muita esperança. Mas eu fui ali dar o meu último adeus e fazer o meu momento de gratidão. E eu lembro que quando passaram-se alguns dias, a minha mãe me dá a notícia que o meu avô morreu. E na hora eu fiquei assim, meio que estatalada. Fiquei no primeiro dia, eu até fiquei meio de cama, meio triste. Mas eu comecei falando assim, não, eu não quero ficar assim. Eu não preciso ficar assim. Eu amei o meu avô enquanto ele estava vivo. Eu fui grata a ele no último momento. Eu sempre fui grata, sempre agradeci todas as vezes que ele me servia. Mas ali naquele momento eu fui agradecer a ele pela minha infância, pelo momento da minha infância. Ele não estava ouvindo. Quando eu estava no hospital, conscientemente ele não estava ouvindo, né? Mas eu fui fazer o meu momento de gratidão a ele. Então, quando eu cheguei em casa, quando minha mãe me deu a notícia que ele tinha morrido, eu fiquei o meu primeiro dia. Eu fiz o meu primeiro dia de luto. No dia, eu fiz o meu luto. Então, eu chorei, eu fiquei triste. E no outro dia eu falei, não tem por que eu ficar assim. Não tem por que eu sofrer a morte do meu avô ou me deprimir, porque eu amei ele, eu fui grata e eu só preciso lembrar das coisas boas que ele fez por mim. Então, às vezes, a gente fica assim, se eu não sofrer a morte de alguém, eu não amei. É mentira. Outra, às vezes a pessoa tem remorso, porque enquanto aquela pessoa não estava em vida, ela não fez nada. E agora, o que fazer?
não fazer nada. Não adianta você agora sofrer pelo aquilo que você não fez. Você só tem que conversar com você mesmo, você tem que se perdoar, né? É preciso se perdoar e não adianta sofrer. Então, às vezes para mim, né, que tô falando, seja fácil, não, mas eu já passei por experiências. E é disso que eu quero falar com vocês. Eu quero ir mais a fundo com vocês. Quero que vocês conheçam a minha história, eu quero que vocês façam parte da minha história, para que vocês também possam mudar a história de vocês, né? Então, voltando, quando eu estava em depressão, eu me pressionava de coisas, eu colocava pressão em mim, não era só as pessoas que me pressionavam, né? Muitas vezes a gente coloca uma culpa só nos outros, nas circunstâncias, nas pessoas, mas na verdade, somos nós que nos pressionamos a tudo. Somos nós que nos cobramos, somos nós que nos ferimos, somos nós que nos machucamos. Somos nós que fazemos o maior mal para nós mesmos, porque se alguém nos fere com palavra ou com atitude, quando a gente fala em perdoar, não é porque o outro merece o perdão. Quando você perdoa, de verdade, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo assim. Você está dizendo para você, eu não mereço continuar me machucando com aquilo que o outro me machucou. Então eu perdoo ele não porque ele merece. Eu perdoo ele porque eu não mereço continuar me machucando com as atitudes ou as palavras dessa pessoa. Então é você fazer bem para você mesmo. Não é a questão do outro, é a questão de você. E muitas vezes a gente se deprime, a gente coloca pressão na gente mesmo pelas coisas que ouvimos, que vivemos, que sentimos. Então, nós somos a pessoa mais responsável pela nossa cura. Não, ninguém. Não existe um super-homem que vai te salvar. Não existe ninguém que vai olhar para a sua dor e vai te socorrer. Às vezes, um ou outro vem com uma palavra para te confortar, para te ajudar, mas se ele não tem consciência, noção do que de fato está acontecendo com você, ele não pode te ajudar. Então, a minha história começa quando eu começo a viver uma depressão que eu não sei de onde nem porquê. E eu lembro que nessa época tinham pessoas à minha volta, só que hoje eu entendo que aquelas pessoas só foi um início, só foi um meio, mas que eu mesmo que coloquei pressão em mim. Então, você pode mudar isso na sua vida. Você pode entender e aprender como você não colocar pressão em você, como você não entrar numa depressão. Que uma depressão é que você se deprimir ainda mais diante de uma circunstância. Você se frustrou com algo, você é pressionado por algo, você é cobrado por algo, ou algo aconteceu na sua vida. Geralmente, as coisas que causam depressão, o desemprego. Quando a pessoa perde o emprego, ela entra em depressão. Porque ela agora se cobra, ela tem contas para pagar, tem filhos para sustentar, tem compromisso, tem responsabilidade. Então ela entra em desespero, porque aquele emprego era estabilidade. Às vezes um relacionamento, ela tinha aquela pessoa como tudo dela. E de repente, ela perde aquela pessoa, às vezes em uma morte, às vezes com uma traição, alguma coisa. Então, às vezes a gente está sempre apegado a algo. A gente está sempre apegado a alguém. A nossa base, a nossa estrutura sempre é algo ou alguém, não nós mesmos. E a gente precisamos ser pessoas capazes de nos reconstruir o tempo inteiro. Porque nada é para sempre e nada é duradouro. Nada pode se dizer que é firme, que é eterno. Então, não tem como você dizer, entrar em um relacionamento e dizer ele vai durar para sempre. Ou essa pessoa vai viver para sempre. Minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu marido, minha mulher, meu filho. Então, tudo é passageiro. O emprego é passageiro. E às vezes coisas vão acontecer na sua vida para te levar para um outro nível, um outro patamar.
talvez você vai sofrer muito, você não vai saber lidar com aquela situação. Você não vai saber lidar com aquela perda. Você não vai saber lidar com aquela pressão que você está sofrendo psicológica. E às vezes a pressão não vem de fora, muitas das vezes é nós que nos pressionamos em relação a alguma coisa. Então, é não colocar pressão. Mas não é simples assim, não é fácil. É uma jornada. É o hoje, o amanhã e o depois. É constantemente você aprender. Porque até hoje nós só aprendemos a guardar coisas ruins, não desfazer delas. A gente sempre aprendemos a recrutar e não se calar. Às vezes a gente aprendemos a reprimir e não a resolver. Então aprendemos tudo errado. Precisamos aprender de novo. E o que é mais interessante e o mais importante é você aprender com você mesmo, sobre você mesmo. Você entender seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, a maneira como você reage. Então, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê, tudo tem uma raiz na qual precisa ser tratada, precisa ser cuidada. E você precisa entender você precisa se conhecer. Você precisa se permitir ver quem é você aí dentro. Você precisa se permitir dar oportunidade para você se amar, se perdoar, a não se cobrar tanto, a viver cada dia de uma vez, a viver cada experiência, a se dar a oportunidade de se frustrar, mas também de se reerguer, de não aceitar. Hoje eu tenho mania de passar por alguma coisa, qualquer coisa que eu passo, que está me incomodando, que é desagradável, que é desafiador. Eu tenho mania de falar assim: por que isso está acontecendo? O que eu tenho para aprender com isso? Eu sempre pergunto: o que eu tenho para aprender com isso? O que isso hoje tem para me ensinar? O que isso quer me levar? Para onde isso quer me levar? Então, não é fácil viver a depressão. Eu entendo, porque eu passei. E eu sei como é estar lá. Eu sei como você se sentir sozinho, não tem ninguém para te entender, ninguém para te ajudar. Eu sei como você não consegue se entender o que está acontecendo com você, ou por que tanta tristeza, tanta angústia, ou por que sua vontade de chorar. Na verdade, eu acho que quando a gente entra na depressão, a gente meio que se torna uma criança indefesa e que a gente só quer que alguém chegue para resolver nossos problemas, a nossa dor. Geralmente, quando nós somos criança, né, até praticamente os 3 anos, 4 anos, você é muito dependente dos pais. Quando você tem algum problema para resolver, não é você que vai resolver, são os seus pais.